Olá, meu nome é Valdemar Pereira, sou advogado, especialista em benefícios do INSS e hoje vamos falar sobre as dúvidas mais frequentes sobre as aposentadorias do INSS. A Previdência Social é um sistema de proteção social que garante benefícios a trabalhadores e seus dependentes. Os benefícios do INSS são pagos a quem contribui para a Previdência Social, seja como empregado, trabalhador avulso, contribuinte individual, segurado facultativo ou trabalhador rural, entre outros. No vídeo de hoje vamos responder algumas das perguntas mais frequentes sobre as aposentadorias do INSS. Se você tem alguma dúvida sobre benefícios ou aposentadorias do INSS, deixe sua pergunta nos comentários que depois eu respondo para você. Vamos começar. A primeira pergunta é: quem tem direito à aposentadoria? Atualmente, no Brasil, existem 4 modalidades de aposentadorias. Cada uma delas possui suas particularidades, além de possuírem requisitos especiais para alguns perfis. São elas: aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, aposentadoria especial e aposentadoria por invalidez. A aposentadoria pelo regime geral de previdência social do INSS é considerada um direito social, ou seja, ela é garantida por lei, pela Constituição Federal, fazendo parte dos direitos e garantias fundamentais. Todos os trabalhadores têm que contribuir todos os meses com uma certa quantia para a Previdência Social para ter direito à aposentadoria. Portanto, não existe aposentadoria sem que antes a pessoa contribua para o INSS por um determinado período de tempo. A Previdência Social é um dos principais mecanismos de proteção ao trabalhador e à sua família. Agora vamos falar sobre os principais requisitos e documentos para cada tipo de aposentadoria. O primeiro tipo de aposentadoria é a aposentadoria por tempo de contribuição e é a mais comum, ou era a mais comum, a mais conhecida pelos segurados do INSS. Para essa modalidade de aposentadoria, o segurado precisa ter contribuído mensalmente para o INSS por um determinado período de tempo. Antes da reforma da Previdência, seus requisitos eram 35 anos de contribuição para os homens e 30 anos para as mulheres, e exigia o cumprimento de carência de 180 contribuições. O valor da aposentadoria era calculado a partir do equivalente das 80 maiores contribuições feitas a partir de julho de 1994 e em seguida o valor era multiplicado pelo fator previdenciário. E os principais documentos para essa modalidade de aposentadoria são o CNIS, que o trabalhador consegue no INSS, a carteira de trabalho, os olerites, os contratos de trabalho, os carnês de contribuição, os contra-cheques, extratos do FGTS e termo de rescisão contratual e alguns outros documentos que você conseguir, que você tiver. Todos esses documentos vão comprovar. Vale lembrar que a aposentadoria por tempo de contribuição foi a única das 4 modalidades de aposentadoria que deixou de existir após a reforma da Previdência. Agora, aposentadoria por idade. O principal requisito para essa modalidade de aposentadoria é a idade do segurado. A pessoa precisa atingir uma determinada idade e antes da reforma eram exigidos 65 anos para os homens e 60 anos para as mulheres. Além disso, era necessário cumprir a carência de 180 contribuições. Alguns segurados especiais tinham a idade reduzida em 5 anos, ainda hoje tem, como por exemplo os professores e os agricultores, como agricultura familiar, quem trabalha na agricultura familiar, os indígenas, o pescador artesanal e também a categoria, como já falei, dos professores. O valor desse benefício era de 70% do salário de benefício, acrescido de 1% para cada 12 contribuições feitas, até o limite de 100%. E ainda incluía o fator previdenciário que poderia ser usado caso fosse mais vantajoso para o segurado.
Após a reforma da Previdência, a idade mínima para os homens permaneceu de 65 anos, já para as mulheres teve um aumento, agora não são mais 60 anos, são 62 anos de idade. E lembrando que o período de carência também foi alterado, serão 15 anos para as mulheres e 20 anos para os homens. Além disso, a forma de cálculo também foi alterada com a reforma. O salário de benefício será agora de 60% da média de todos os salários, mais 2% por ano que ultrapassar, 20 anos de contribuição para os homens e 15 anos de contribuição para as mulheres. Os principais documentos para essa modalidade de aposentadoria também são o CNIS, a carteira de trabalho, o contrato de trabalho, os olerites, os carnês de contribuição, os contra-cheque, extrato do FGTS, o extrato analítico, e termo de rescisão do contrato de trabalho. Agora, a aposentadoria especial. A aposentadoria especial é destinada aos trabalhadores que exercem atividades em ambientes considerados insalubres, expostos a agentes químicos, físicos e biológicos e prejudiciais à saúde do segurado. Os tipos de aposentadoria especial e seus requisitos vão variar conforme o grau de risco da atividade, sendo de 25 anos de contribuição nos casos de grau leve, 20 anos de contribuição nos casos de grau moderado e 15 anos de contribuição nos casos de grau grave. Além do tempo de contribuição, é necessário que o segurado tenha trabalhado por no mínimo 180 meses naquele local para comprovar o requisito do período insalubre. Além disso, também, períodos de afastamento através de auxílio-doença, por exemplo, não contam para o período de carência. E atualmente, a forma de comprovar que a pessoa exerce atividade de risco é por meio de documentos como o laudo técnico e o perfil profissiográfico previdenciário. A aposentadoria especial não apresenta diferença de tempo entre homens e mulheres e não há incidência do fator previdenciário. Lembrando que antes da reforma, esse tipo de aposentadoria também não exigia idade mínima. Após a reforma, passarão a ser exigidos como idade mínima 60 anos para grau leve, 58 anos para grau moderado e 55 anos para grau grave. Ainda foi criado também uma regra de transição para quem já é segurado da Previdência Social, implantando um sistema de pontos em que serão somados idade e tempo de contribuição. Outra mudança com a reforma foi no cálculo do benefício, que antes o valor da aposentadoria especial era de 100% do valor do salário de benefício. Agora a regra segue a regra das demais tipos de aposentadorias, ou seja, 60% da média de todas as contribuições, mais 2% para cada ano que exceder 15 anos de contribuição. A reforma da Previdência também excluiu a possibilidade de converter o tempo especial em tempo comuns para fins de a pessoa pleitear a aposentadoria por tempo de contribuição. Agora, a aposentadoria por invalidez, que atualmente está prevista em lei como a aposentadoria por incapacidade. A aposentadoria por invalidez é concedida quando o segurado sofre uma incapacidade, que ela tem que ser total e permanente para a sua atividade laboral ou qualquer atividade, ou seja, perde a capacidade para o trabalho. Essa incapacidade pode ser causada tanto por acidente quanto por qualquer doença. Para ter direito a esse benefício, é necessário passar por uma avaliação médica no INSS e é muito importante apresentar toda a documentação médica que comprove a incapacidade, como laudos, exames, relatórios, receitas, medicamento, entre outros documentos médicos. Apesar de o requisito ser a incapacidade permanente, essa modalidade ela é definitiva, mas ela passa por perícias periódicas, onde vai avaliar se o segurado melhorou, se aquela doença deixou de existir, e assim a pessoa pode voltar a trabalhar. E ela deve ser revista pelo INSS por meio, como já falei, de avaliação periódica através de perícia médica
para verificar a condição do segurado. A carência para esse tipo de aposentadoria é de 12 contribuições. Lembrando que há exceções. A lei dispensa o período de carência quando a invalidez é causada por acidente de qualquer natureza ou causa, doença profissional ou doença do trabalho e para alguns tipos de doenças graves. Após a reforma da Previdência, a única mudança foi no cálculo do benefício, que anteriormente o valor era de 100% do salário de benefício, ou seja, 100% da média das 80 maiores contribuições. Pela nova lei, o valor será de 60% da média de todas as contribuições, mais 2% para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição para os homens e 15 anos de contribuição para as mulheres. Apenas em casos de acidente de trabalho ou doenças profissionais e de trabalho que o valor será de 100% da média de todas as contribuições que são realizadas desde julho de 1994. Agora, uma terceira pergunta que é muito frequente. A dona de casa ou dono de casa, aquela pessoa que fica em casa, que cuida da casa, das crianças, que faz as coisas do dia a dia na casa, aquela pessoa que não trabalha com carteira assinada, essa pessoa, ela tem direito à aposentadoria? Bom, essas pessoas têm direito à aposentadoria desde que sejam ou estejam contribuindo regularmente para o INSS. Essas pessoas, elas têm direito à aposentadoria desde que estejam contribuindo regularmente para o INSS ou já tenham contribuído por tempo suficiente para terem direito à aposentadoria ou outros benefícios que são garantidos às pessoas que se dedicam aos cuidados com o lar. Essas pessoas, elas têm direito à aposentadoria desde que estejam contribuindo regularmente para o INSS ou já tenham contribuído por tempo suficiente para terem direito à aposentadoria. Outros benefícios garantidos às pessoas que se dedicam aos cuidados com o lar são o auxílio por incapacidade temporária, salário maternidade, auxílio reclusão, pensão por morte para os dependentes e outros benefícios. Mas atenção, como esta não é uma atividade remunerada, o interessado precisa contribuir para o INSS na categoria de segurado facultativo para ele ter direito à aposentadoria. Lembrando que toda a aposentadoria, para a pessoa conseguir, primeiro ela tem que ter contribuído para o INSS por um determinado período de tempo. Caso não tenha vínculo empregatício registrado, é preciso fazer a inscrição pela central 135 do INSS. Você liga lá na central e fala com o servidor do INSS, ou então você acessa o site do INSS ou até mesmo baixa um aplicativo Meu INSS no seu celular e você faz essa inscrição pelo próprio celular e aí você vai pagar mensalmente esses valores, essas contribuições para ter direito em uma aposentadoria lá no futuro. E lembrando que para quem já trabalhou com carteira assinada, o número de contribuinte é o mesmo do PIS/PASEP. Os pagamentos podem ser mensais ou trimestrais e as alíquotas podem ser de 5%, 11% ou 20% do salário mínimo. Outra pergunta que tem muita frequência é: o MEI também recebe ou tem direito à aposentadoria? Geralmente, o MEI tem direito à aposentadoria, mas geralmente quem é MEI se aposenta aos 65 anos de idade se for homem e 62 anos de idade se for mulher. Essa é a nova regra após a reforma da Previdência, chamada de aposentadoria programada. Porém, não é somente essa regra a que o MEI tem direito. Ele pode se aposentar por outras modalidades também. Agora, como calcular? Quinta pergunta: como calcular o valor da aposentadoria? O cálculo é feito por meio da média aritmética simples de 80% dos maiores salários de contribuição entre julho de 94 e o mês imediatamente à aposentadoria. Sexta pergunta: como dar entrada na aposentadoria? Como você protocola essa aposentadoria no INSS? Há pelo menos 3 canais ou 3 formas por onde você pode fazer ou pode dar entrada na sua aposentadoria.
Primeiro delas, você pode instalar o aplicativo Meu INSS ou então o site, acessar pelo site. Aí você vai fazer o procedimento, tem lá o passo a passo, ou então você pode ligar no 135 e agendar, conversar com o servidor do INSS, ou então pela agência do próprio INSS, você indo até a agência levando toda a sua documentação. Sétima pergunta: é possível aumentar o valor da contribuição para receber uma aposentadoria com valor maior? No caso da carteira assinada, quem trabalha com carteira assinada, o trabalhador somente terá sua contribuição elevada quando houver reajustes salariais ou promoções que aumentem sua renda. Por sua vez, o contribuinte individual pode elevar sua contribuição para conseguir uma aposentadoria com valor mais alto, desde que não ultrapasse o teto máximo de 20% do salário. Oitava pergunta: como funciona a contribuição para a Previdência Social? São duas formas de você contribuir. Se você é trabalhador com carteira assinada, com registro na carteira de trabalho, a própria empresa onde você trabalha faz o recolhimento, que é descontado de acordo com o salário que você recebe, e pode ser de 8% a 11%. E este é repassado dos cofres da empresa para a Previdência Social. Já os contribuintes individuais e facultativos devem recolher por meio de pagamento de carnê. Então, nesse caso, você tem que ir até o INSS, falar que quer contribuir, fazer a inscrição, e aí vai receber um carnê e vai contribuir todo mês com aquele valor. Agora, nona pergunta: não conheço as regras de aposentadoria e não sei quando irei me aposentar, não sei se um dia irei me aposentar. O que devo fazer? A resposta é bem simples e direta. Você tem que fazer um planejamento previdenciário. Por que fazer um planejamento previdenciário? Porque você vai identificar o melhor momento para a sua aposentadoria, vai conseguir receber um benefício com valor maior. Além disso, o planejamento previdenciário também vai identificar o que você deve fazer para aumentar o valor do seu futuro benefício, da sua futura aposentadoria. Então, as vantagens de um planejamento previdenciário são: primeiro, permitir a aposentadoria no momento correto. Segundo, garantir que a sua aposentadoria seja concedida com o valor maior possível. Terceiro, um processo de aposentadoria mais rápido. Você vai agilizar no momento que você der entrada na sua aposentadoria. E quarto, economizar dinheiro com contribuições desnecessárias. Muitas vezes os segurados pagam anos e anos achando que vão conseguir um tipo de aposentadoria com um valor maior e não conseguem. Quinto, ter tranquilidade no momento da aposentadoria, no momento de você requerer o seu direito no INSS. E a 10ª pergunta é: como é feito o planejamento previdenciário? O planejamento previdenciário perfeito deve ser realizado em 4 etapas. A primeira delas é a análise dos vínculos. É analisar o CNIS no INSS, analisar as carteiras de trabalhos, os contratos de trabalhos, entre outros documentos que você possa ter para comprovar a sua aposentadoria, o tempo de contribuição e os valores das contribuições. Num segundo momento é feito o cálculo do tempo de contribuição. Vai ser calculado quantos tempos você contribuiu para o INSS. E numa terceira fase, no terceiro momento, serão feitas simulações de aposentadoria para saber quais das aposentadorias será a melhor para você. E o quarto é uma conclusão jurídica. Você vai fazer o seu planejamento com um advogado, ele vai falar para você, ele vai mostrar para você quais são as possíveis soluções, os melhores caminhos para você conseguir a sua aposentadoria. Escreve aqui nos comentários se ficou alguma dúvida e deixa aí um gostei para esse vídeo, para ajudar a divulgar esse vídeo, para ajudar aqui o meu canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.